Paz do Senhor Jesus para todos, amém? Traz uma palavra de reflexão hoje para a tua vida, que Deus venha abençoar a sua vida. Esse dia de hoje, dei uma sumida por estar passando por uma tribulação, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus só prova o filho a quem Ele ama e a quem Ele quer bem. Tava correndo atrás de algumas coisas para a gente estar construindo nossa igreja, nosso templo, e aconteceu umas tribulações no meio do caminho, mas isso não vai atrapalhar a gente em meditar na palavra do Senhor. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 2, versículo do 13 ao 16. Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo próprio, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A palavra que eu quero trazer hoje para todos é sobre discernimento. O que falta muito hoje, licença só um pouquinho, nas igrejas em geral, vou falar no modo geral, falta de discernimento de espírito, do que está falando, de profecia, falta de discernimento de quem é, do que é, de quem está falando, de quem está colocando a mão na sua cabeça. E Paulo exorta a igreja. Ele começa Coríntios em exortação. As igrejas de hoje, irmãos, pode ver muitas delas, tenho nada contra, mas por medo de perder membro, principalmente quem dá dízimo alto, quem é dizimista, que não falha, que dá ali todo mês uma quantia alta, tem privilégios no altar. Muitos irmãos não gostam da mensagem, da palavra que eu trago, porque eu bato de frente contra o mundo gospel. Falou que é gospel pra mim, irmão, eu já fujo, eu corro. Porque tudo que é gospel, a gente vê com os nossos próprios olhos o que é errado. A falta de discernimento começa quando eu vou chamar alguém para pregar, para ministrar em minha igreja, sendo que tem centenas de pessoas sentadas no banco esperando uma oportunidade para dizer uma palavra que está cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus e de sabedoria, mas poucos valorizam porque são pequenos. Ninguém dá credibilidade, ninguém dá uma oportunidade, por causa de dogmas, por causa de doutrinas de homem. Não estou aqui, meu irmão, para te contrariar e nem para te ensinar a ser rebelde, mas para te ensinar a ter discernimento do que é e do que não é de Deus. Vamos lá. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Aonde que Deus está no meio de barganha?
Vimos todo o escândalo do carnaval. Pessoas que aplaudiram, agora está aí, meu irmão, explodindo doença. E já tinha sido profetizado aqui, Deus já tinha falado aqui. Deus falou comigo em 2024 que ia vir uma pandemia pior do que a Covid. Muitos não deram ouvido, não deu credibilidade, porque sou pouco conhecido, poucas pessoas me conhecem, mas quem me conhece sabe, eu não vou abrir minha boca para falar aquilo que é de mim. Eu peço primeiramente confirmação para meu Pai, não porque eu tenho dúvida de quem me usa, mas porque é muito sério entregar um recado. E hoje em dia todo mundo é profeta, todo mundo profetiza, mas só profetiza o que as pessoas querem. Só abre a boca para dizer o que as pessoas querem, passa a mão na cabeça. Enquanto a pessoa está cheia, está carregada, pedindo por misericórdia, pedindo por uma oportunidade para ser liberta. E lá vai o abençoado, Deus manda te dizer, continua assim: eis que te digo, vou te dar casa, vou te dar carro. E a pessoa quer ouvir: filho, eu vou transformar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou virar esse cativeiro de derrota e vou trazendo para honra para a tua vida. Aonde tinha desonra, eu vou mostrar para você quem sou eu, que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que tive com eles na guerra, que venci guerra com eles, que participaram comigo, aleluia, que mostrei o meu poder para eles, quando tiveram fome e sede, ali, meu irmão, no deserto. Vamos lá. Carnaval gospel, igrejas inventando, trazendo o mundo pra dentro da igreja. Quem não gostar da live pode sair, porque vai vir pancada. Carnaval gospel. Estão dizendo que é festa sem João gospel, mas é em data pagã, comemoração pagã, né? Arma até barraca na frente da igreja para vender comida típica. Diz que é para arrecadar dinheiro. Outros faz da igreja de boate, infelizmente, dizendo que é para chamar a atenção de jovens. Quem confronta o homem do pecado, jovem, adulto, criança, seja lá quem for, é a palavra. É a palavra. Se não for pela palavra, não vai por nada. Pede a Deus discernimento, porque é barganha. E Deus não se deixa se envergonhar por ninguém e nem por nada. Vai uma palavra profética para a tua vida. Tudo que Cristo te prometeu vai se cumprir na hora dele, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Elebander, Galavá, Súria. Alamanda alabará, subi alabander, alabracalamandarácia. Sim, Jesus, entendo. Eleva, subiergue, alamandarácia. Comendergue, alava, subia, calamandarai. Eleva, subiergue, alabandarácia. Filha, manda dizer o Senhor: tenha tu mais sabedoria dentro de teu lar. Deus manda lhe dizer, alabracalamarasúria, o espírito de separação orquestrado pelo inimigo está tentando causar divisão dentro de teu lar, alabracalamarasúria. E Deus está dizendo assim para uma mulher: eleva a Súria calamandarácia, elebandergue, elabandoi, astergue, elabandai, assé. Paula Ferreira da Silva,
que aquilo que ele começou, ele vai terminar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas dele vai se cumprir, mas tenha tu sabedoria, porque muito breve Deus manda dizer que está vindo a tempestade. Esteja tu debaixo de oração e feche a porta para o inimigo, para que ele não destrua aquilo que Deus construiu na tua vida. Ele é amor, mas também é fogo, e ele manda te dizer que o engano não vai prevalecer na tua casa, não vai prevalecer entre os teus e nem na tua família. Glória seja dada ao Todo-Poderoso, guarda de Israel. Efésios capítulo 5, do 8 ao 10. A palavra discernimento, ela não fala nenhuma, nem duas, nem três, várias vezes na Bíblia. Pois outrora ereis treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é agradável a Deus, o que chama a atenção de Deus, obediência. Obediência gera sacrifício. Sacrifício chama milagre. Você pode não dar credibilidade, pois a palavra é: o diabo pode se levantar contra um escolhido, porque é bíblico. Quem faz a vontade de Deus é perseguido. E a perseguição contra a igreja já começou, viu, irmãos? Já começou, e não é de agora não. Mas agora tá pior. Viu? Quem se faz de bonzinho escancarou uma guerra no mundo espiritual contra os cristãos. Mas quando muitos precisam correr atrás de um cristão, ora por mim, paga o preço por mim, faz isso por mim. E nós não negamos. Eu não nego. E também não cobro. Mas tem muitos que cobram se você vai fazer oração. Olha aí, ó. Caso do pastor tal, que eu não posso falar o nome. Fechou várias igrejas. E agora estão lá, entregando as dívidas para os membros pagar. Enquanto o pastor está luxando. Está em outro estado. Está nos Estados Unidos. Luxando. Cadê o teu discernimento? Quando ele estava lá, meu irmão, incorporando, dizendo que era o Espírito Santo. Dizendo que incorporou o pai de uma pessoa que faleceu, que estava presente no culto. Me prova que isso está na Bíblia. A Bíblia fala, Hebreus 9, 27. O homem está sujeito a morrer só uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Ele não volta. Aí diz, sou teu pai. Pesquisa a vida da pessoa. Tem vários meios. E eu te provo. Tem várias maneiras de pesquisar a vida dos outros. Me chamaram para fazer parte. Falaram, pastor, deixa de ser besta. Eu não tenho R$1, irmão, mas não peço nada para ninguém. Quando Deus está vendo que eu preciso, Ele toca no coração de alguém e traz na minha casa. Porque para isso tenho 2 joelhos, que está ligado na terra, está ligado no céu. A palavra de Deus é: ninguém pede discernimento. Aí vai o pastor orar, abençoar o que é do diabo. Festa pagã. Esse pastor só fala do diabo, meu irmão. Se tu é advogado dele, sai da live. Porque a palavra é contra ele.
Discernimento espiritual que muitos não têm dentro da igreja. Que muitos não têm mais. Também caráter. Casa hoje, descasa amanhã, casa hoje, descasa amanhã. Tudo está normal. O pecado está normalizado. E está todo sendo aceito. Escândalo em cima do escândalo. E a palavra diz, o escândalo virá nos últimos dias. Mas ai de onde ele vem, viu? Porque muitos botam desculpa na carne. Pastor, eu sou fraco. Eu não dou conta, eu não aguento. Pecado não é vitamina para carne não, meu irmão. Pecado é o que o diabo te incentiva a fazer. Mentir, fofocar, falar da vida alheia, causar dissensão, mentira, intriga, inimizade, fofoca, contenda. Tudo isso é o que o diabo gosta. Mas hoje em dia não fala fofoca. Vamos atualizar. É atualizar a conversa. Hoje em dia não fala mais que é fofoca. Muitos não querem mais, meu irmão, pregar dentro das igrejas contra o pecado. Me mostra. Me prova. No século 21, igual antigamente, festa de carnaval, se um monte não manifestava, com alguém cheio do Espírito Santo lá no meio, evangelizando, pregando a palavra, não pulando na carne, como tem muitos que pula, roda, sai pra ter, eu sou pentecostal, tenho nada contra. Diz que está cheio do Espírito Santo, mas é carne pura. Porque quem está cheio, meu irmão, roda, pula, mas tem mudança de vida. Porque avivamento traz mudança de vida, mudança de caráter. Isso está trazendo mudança de vida para você? Isso está trazendo algum resultado para a tua vida? Algo construtivo? Ou está trazendo coisas destrutivas? Que não agrada a Deus? Está cheio. Olha aí, meu irmão. Saiu na mídia, em Manaus, o pastor que fazia da igreja esconderijo de droga. Eu choro, meu irmão, vendo essas coisas. Até onde vai? A maldade do ser humano está em todo lugar. Eu vou te dizer uma coisa. Não é só porque vidas estão lá dentro que estão saradas não, meu irmão. É igual no hospital, se tá lá para ser tratado. Assim também é a igreja. Quem vai nela é para ser tratado. O hospital também. Não está lá. Quando recebe alta não quer dizer que está 100% curado não, meu irmão. Todo mundo está sujeito a adoecer de novo. A palavra verdadeira é essa. Falta de discernimento e compreensão uns com os outros está gerando algo tão chato. A gente abre nossas redes sociais, meu irmão. Estamos vendo pastores se vendendo, fazendo pactos para ganhar dinheiro, para ter fama, para ter tua igreja lotada. Eu prefiro ter 2 pessoas, 3 pessoas dentro da minha igreja, mas que tenha caráter, tenha unção e autoridade do Espírito Santo. Que coisa que nós vemos hoje, que está cada dia mais e cada hora que passa mais difícil de encontrar. Autoridade. Discernimento. Saber o que é de Deus e o que não é.
discernimento de quem entra na tua casa, de quem bate na tua porta, de quem diz que é teu amigo e fala que é uma boa pessoa, mas está te apunhalando pelas costas. Ter discernimento é isso. Paulo sabia. Atos 16. A jovem diz, aqueles lá, olha, Paulo e Silas, aqueles dois homens são verdadeiros homens de Deus. Olha lá, olha, são verdadeiros homens de Deus. Todo dia Paulo fazia aquele percurso, a jovem falava a mesma coisa, mas chega uma hora que Paulo se irrita e diz, cala-te, Satanás, e sai dela. Porque ele teve discernimento. A igreja primitiva buscava, orava. Atos 12, Pedro estava preso. A igreja não foi fofocar não, não foi dizer ele morreu, tadinho não. Mesmo sem saber que ele estava vivo, a igreja prostrou-se em oração e foi orar pela vida de Pedro. E a Bíblia fala que Deus abala as estruturas, tira Pedro do cárcere. Em Atos 16, Paulo expulsa o espírito de adivinhação. O que tem muito hoje dentro das igrejas é espírito de adivinhação, não dom de revelação, profecia, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Tem espírito de adivinhação. Nós estávamos orando, meu irmão, numa campanha dentro da igreja. Era 7 dias, 7 madrugadas. Eu, o advogado e mais 2 pessoas. 4. E nos 3 dias Deus me deu a revelação, 3 dias direto. Um trabalho feito para mim e para a igreja, com a pata de um cachorro. No 3º dia eu me levanto. Tinha uma irmã, estava junto com a gente. Falou, pastor, o senhor está falando, eu vi uma pata de cachorro atrás da igreja. Eu falei, pois é, esse trabalho que Deus está dizendo que colocaram lá. E minha filha, no outro dia, dentro da igreja, olha bem, abre a Bíblia, porque as Bíblias ficavam lá em cima da mesa, para todo mundo, quando nós ia ter culto de ensino, para todo mundo ter acesso a elas. A minha filha abre a Bíblia e encontra um papel com uma simpatia, dizendo que isso seja para esmagar a cabeça dele, para que seus pensamentos fiquem desnorteados. Para mim ficar doido, espírito de loucura, perturbação. Aí Deus fala, eu vou lá atrás e pego. Entendeu, meu irmão? Irado não, meu irmão, tô pregando a palavra. Você não gosta, sai, se retira. Por gentileza. A palavra de Deus é essa. Entendeu? De repente, a gente vai lá atrás e pega. Tá aí, ó. Tá no meu TikTok. Pegamos o trabalho que foi feito. Entendeu, meu irmão? Desfazemos no nome de Jesus. E jogamos fora. Sempre, meu irmão, vai ter alguém incomodado contigo. Sempre vai ter alguém, meu irmão, querendo, entendeu? Te incomodar, atrapalhar o teu ministério. Parar a história que Deus começou na tua vida, porque você incomoda, a sua presença incomoda, o seu sorriso incomoda, o seu jeito de falar incomoda. Você é servo do Deus Altíssimo, e nós vemos que Deus está irado com essa nação, porque o pecado está cada dia mais escancarado, está cada dia mais. Entendeu, meu irmão? Olha, uma criança, 3 anos de idade, no joguinho, entendeu? Do Roblox, sei lá o nome daquele diabo. Entendeu? 3 anos de idade. Tava dentro da casa da irmã, daqui a pouco começou a fazer dança. Entendeu?
obscena, descendo sua roupa. Veja bem, isso porque ele aprendeu lá que era certo. Entendeu? Deus, meu irmão, Ele está com os olhos abertos. E a sua palavra revela que os seus olhos estão contemplando tudo, os bons e os ruins, os bons e os maus. Deus, meu irmão, Ele não barganha. Ele continua mesmo sendo o mesmo ontem, hoje e o amanhã. Ele sempre será o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ter discernimento, meu irmão, nem todo mundo tem. Entendeu? Nem todo mundo tem discernimento. Mas querem ser cheios. Estão pagando para ser batizado. A geração dos falsos profetas. Entendeu, meu irmão? Que está aí profetizando muitas coisas. Carro, dinheiro, fama. Entendeu? Tudo que o povo gosta, tudo que o povo quer ver, tudo que o povo necessita. Diante dos olhos. Entendeu? Deus é amor, Ele perdoa pecado. Mas quando nós deixamos Ele, Salmo 51, 10. Senhor, põe em mim um coração reto. Davi falando. Renova em mim um coração quebrantado e contrito. Não retire de mim a tua presença. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a presença dele nós não somos nada. Quem somos nós sem Jesus? Quem somos nós sem a presença dele? Esse dia, meu irmão, eu até mandei no grupo da igreja, tive sonho. O arrebatamento da igreja, tive um sonho sinistro. Entendeu, meu irmão? Mas que Jesus voltava e tantos ficavam que estavam dentro da igreja. Ficava. E outros que estavam fora subia. Muitos pregam dizendo que Deus só quer o coração, Deus não é açougueiro. Jesus te ama, meu irmão. Tá incomodado de sair da live, eu já falei. Jesus não é açougueiro. Ele quer corpo, alma e espírito. Quando ele chamou Davi, Samuel falou. Deus falou para Samuel: Samuel, o homem olha para o coração. O homem vê o coração. Deus não quer ver coração. Deus, ele quer ver atitude, ação. Deus, ele quer que você busque ele em espírito e em verdade. Então, grava a tua live e vai falar a verdade lá, meu irmão. Que aqui eu tô falando do jeito que... Palavra, Bíblia. Tô pregando a Bíblia. Se tá te incomodando, meu irmão, problema teu. Viu? Cada um tem sua maneira de pregar. E essa é a minha. Dá licença. Viu? Essa é a verdade. Você tá te machucando, tá ferindo? Problema teu. A verdade, ela tá sendo dita. Provérbios 24, 3. Tiago 1, 5. Salmo 119, do 129 ao 130. Entendeu? Tá repreendido, meu irmão. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da tua vida. Fake. Que Ele tenha compaixão e misericórdia da tua vida, viu? Que Ele venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus te abençoar. Viu? Abençoar a sua vida. Eu não desejo nada de mal para você não. Desejo tudo de bom. Viu? Um dia você vai ser um deles. Assim como eu. Entendeu? Nem me atinge. A palavra de Deus, meu irmão, ela tá voltada.
para aqueles que querem. Num dia, estava Gideão malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Mas ele estava lá, malhando trigo. Entendeu? Se você tá com Cristo, então para de acusar os outros, meu irmão, porque calúnia é crime. Viu? Difamar, ainda mais em rede social, é crime. Para você que não sabe, caracteriza crime. Você tá me acusando, falando que eu sou cheirador de cocaína. Vigia. Nós faz o teste. Viu? Se eu não for, você vai ser indenizado. Você vai ter que me pagar a indenização. Eu vou te processar. Já foi printado. Não adianta querer apagar, não. Viu? Jesus, ele está voltando. Quando Gideão estava lá, meu irmão, malhando trigo, a palavra foi forte. Entendeu? A palavra foi forte. Porque Jesus, o próprio Deus, fala para Gideão: quem é, olha, fala quem é covarde, volta. Quem não é, pode ficar. 21 mil homens voltou. 21 mil homens voltou. E Deus de novo lança a prova. Ele lança. Entendeu? Ele lança. Ele lança. Olha só. Olha como Satanás é. Diz que é cristão. Irmãos, daqui a pouco eu volto com a live. Deixa só eu chamar esse cidadão no PV e falar do pecado dele para não expor aqui, porque ele tá julgando demais. Ele é santo, viu? Porque isso, ele tá podre, carregado. Viu? Viciado em pornografia. Calma aí que eu vou te falar tudinho. Tudo. Mas eu vou te falar lá no teu PV.